Esse sou eu no começo do canal. A ideia era só fazer bobagem na internet, porque eu já faço bobagem na vida real. Até que eu me liguei que na verdade era muito melhor fazer bobagem junto. E desde o começo, acho que a principal pergunta do canal era: como vocês se conheceram? E eu acho que o momento chegou. Quer descobrir como? Como eu conheci ele? Eu lembro muito bem. Esse dia foi um dia... Claro que eu lembro. Eu lembro muito bem. O primeiro dia foi bem estranho, na verdade. Porque acho que era uma despedida da empresa, alguma coisa assim. Foi uma comemoração da empresa. Aí eu só sei que tinha uma russa no meio das outras pessoas. E que as outras pessoas só comentavam isso. Você viu uma russa que está ali? Olha, temos uma russa entre nós e tudo mais. Eu não lembro dele, mas eu lembro o dia, o lugar onde a gente estava junto quando a gente se conheceu. E esse efeito de vento vai ficar? Aí eu tinha pensado comigo, será que ela é russa mesmo? Ou que ela só está tentando enganar todo mundo dentro dessa empresa? Mentira, não pensei isso não. Aí eu lembro que quando a gente foi apresentado, eu achei ela tão arrogante. Mas tão arrogante que isso me tirou do sério. Aí eu pensava, será que isso é coisa de estrangeiro? Que, tá no nosso país, seja pelo menos simpático, né? Dê um sorriso. Eu lembro que, a sensação quando a gente se apresentou é de que, eu falei, bom dia, tudo bem? Ela fez... Eu falei, não acredito. Quando eu comecei a trabalhar junto com ele na mesma equipe, nossa, eu achei ele muito arrogante. E aí a gente foi trabalhar junto, né? A gente era da mesma equipe. E eu não me sentia muito confortável com ela no ambiente, eu sempre tinha aquela sensação, sabe, de que ela é espiã. Ela veio aqui pra, saber se o nosso trabalho tá certo ou tá errado e vai entregar cada defeito pros nossos chefes. Porque a gente tinha, né, uma relação na equipe que era distante da chefia. Então no começo ela era muito mais próxima da chefia e distante da gente. Eu podia entrar na sala e ele falava pros colegas dele, depois. Eu falava, eu tô aqui na sua frente. Que eu saio agora? Pra você continuar a conversa? Ele, nem olhava na minha cara direito, então eu não gostava dele, na verdade, no começo. Mas isso foi mudando conforme o tempo, porque ela foi entrando cada vez mais no projeto e a gente foi passando pelas dificuldades junto, que era um trabalho estressante e tal. E aí a gente viu que, na verdade, ela era uma pessoa como a gente, ela só era de poucas palavras e poucas risadas. Mas dava pra entender, porque... No começo eu não falava muito bem português. O meu português começou a evoluir. No começo ela não falava ainda português também, então a comunicação era difícil. E aí a gente tinha que se virar ali dentro dos projetos, de conviver e trabalhar junto. E nisso a gente começou a encontrar muita coisa em comum. Que eu já, na verdade, morava no Brasil um tempinho, quando eu fui trabalhar. E vivi a vida minha completamente... Nada a ver com a vida do Wally. Nada a ver. E ela tinha uma vida totalmente separada da minha, isolada. E eu também tinha uma vida completamente separada. Só que nunca na minha cabeça que eu ia pensar que um dia aquela pessoa que estava ali com a gente na equipe, estrangeira, importada, teria uma vida junto comigo. Se alguém me falasse naquela época que você vai ter filho com esse cara, eu ia rir na cara dessa pessoa. Mas eu acho que a vida é uma caixinha de surpresas. E a gente não deve duvidar de nada que acontece na vida. Porque sem dúvida pode até ser que exista um propósito ou não, mas que uma hora ou outra nossos caminhos se cruzaram. No fim das contas a gente ficou muito amigo. A amizade, eu acho que a amizade foi o principal ponto pra gente, porque de verdade eu não via ela de uma maneira que não fosse de amiga, e eu acho que ela também me via só como um amigo. E eu tava muito tranquilo muito confortável com essa história de amizade, porque ela era uma pessoa muito legal, me divertia muito, eu me sentia muito à vontade. E até por, cada um ter uma vida, né, separada, eu me sentia tão à vontade que eu contava literalmente tudo, não tinha preocupação nenhuma, porque eu realmente via ela como uma amiga.
Quando a amizade evoluiu? Porque até foi difícil pra cair a ficha de falar assim, será que o que eu tô sentindo continua sendo amizade ou agora já é um negócio diferente? E pra mim era o lance da amizade. Nossa, como é legal estar com ela, das risadas e tal. E o Olha, ele é muito bom em imitar as pessoas. E sempre tinha aquele momento que eu imitava alguém. E aí, nessas horas que a gente se divertia, eu ficava torcendo pra chegar esse momento, assim, agora eu vou brilhar. E eu morria de rir toda vez que ele imitava, lógico que eram os nossos chefes. Era muito engraçado. Só que inconscientemente eu fazia realmente isso de palhaçada, né? Uma coisa assim pra todo mundo. Mas eu via que tinha um gostinho especial quando eu acertava ali uma piada que pegava o coraçãozinho dela. Eu falava, opa! Ponto! Depois, mais pra frente, tipo, tinham se encerrado alguns projetos e ela terminou. Ela terminou a relação que ela tava. E aí eu lembro que meio que na mesma época a minha relação também tinha acabado. Eu e ele, a gente tinha que viver tudo que a gente viveu, terminar tudo que a gente tinha que terminar, para começar a enxergar um outro de outro jeito, além da amizade. E aí ela, por algum momento, assim, houve a possibilidade dela voltar para a Rússia e não ficar mais no Brasil. Mas tudo acaba nessa vida. E eu até chegou um momento quando eu pensei em voltar para a Rússia. E eu lembro como o negócio doía no meu coração, que eu pensava, ai, a amizade dói tanto assim, porque eu não queria imaginar o dia a dia, as coisas que eu ia fazer sem ela estar perto, sem ela para dividir. E beleza, hoje tem tecnologia, a gente poderia conversar por Skype, por Hangout, só que não, eu queria tipo dividir tudo ali com aquela pessoa. Mas exatamente nesse momento que as coisas começaram a mudar entre a gente, entre eu e o Olha. Eu lembro que quando a gente foi morar junto, já bem rápido, assim, a gente ficou pouco tempo sem morar junto. Quando a gente saiu para um encontro romântico, tipo, no dia seguinte a gente resolveu morar junto. Era mais ou menos assim. E foi muito legal, porque a gente se conheceu já e não tinha nenhuma surpresa atrás da atitude. A gente realmente não tinha nada. Começou tudo do zero. Não tinha nada. Nem talher, nem toalha, nem cama, nem travesseiro, nada. A nossa primeira noite foi tipo num colchão, a gente tinha comprado 2 xícaras, acho que com uns 2 pratinhos e uns talheres no mercadinho aqui do lado pra realmente só não sujar a mão enquanto comia. E foram, nossa, uns meses realmente muito felizes, porque cada móvel dentro da casa, cada coisinha que a gente colocou tem uma história e a gente construiu junto. E a gente não tinha plano para aumentar a família. Nenhum. A gente tinha planos de comprar sofá. Isso eu lembro. Pra nossa sala. Eu lembro muito bem o dia que, nossa, como eu fiquei feliz. Que ela queria me contar uma coisa, mas estava meio nervosa e tal, e não sabia como contar. Aí eu fiquei meio... como que eu vou contar? Eu não tinha certeza ainda. Mas aí, quando ela tomou coragem, disse que achava que estava grávida, meu Deus do céu, que alegria. Eu falei, ai, esse é o momento que eu vou ter, tipo, de constituir e ter aquela família que eu sempre almejei ter, sempre quis ter. E é uma coisa que eu dou muito valor e eu lembro, assim, que a alegria me consome só de lembrar de novo desse dia. Mas ele deu um pulo de felicidade. Aí correu pra farmácia, comprou 2 testes pra ter certeza. E falei pro farmacêutico, me vê aquele teste que dá positivo, hein, rapaz. Aí eu pedi 2 porque eu não queria ter chance de erro. Enfim, a gente ficou muito feliz com essa notícia. Esse dia foi louco. Paro pra pensar de vez em quando que a chance dele nascer era muito pequena. Era 0,0000002%. Que a gente tinha vários bloqueios, tipo, a distância, idiomas, vidas, as posições, era realmente um mundo de coisas que... A única coisa que a gente tinha em comum era o mesmo planeta. Os gostos, visão de vida, as coisas assim, insignificantes. E parece até, quem escuta essa história pode até pensar que é maluca, porque realmente, tipo, o que essa mulher tá fazendo com esse cara? Porque eu sou só
um garoto que veio de periferia, que morava no Campo Limpo, e ela era aquela princesa de São Petersburgo, uma menina russa, toda cheia de educação, e era algo realmente, dois universos muito distantes. Então acho que se você perguntasse para qualquer pessoa quais eram as chances dessas duas pessoas ficarem juntas, ninguém colocaria muito dinheiro, acho que nem eu. Porque deu certo? Ele me faz rir. Ele me faz rir. Eu acho que qualquer coisa na vida a gente pode conquistar ou não. Isso não importa, na verdade. O que importa é alto astral e caminhada pra frente. Mas isso só mostra que a coisa mais importante é você ser autêntico, ser quem você é e não colocar barreira. Porque eu acho que quando você começa a fazer as coisas que as pessoas não acreditam que você é capaz de fazer, é onde você tem mais energia para conquistar a vitória mesmo. Então faça... É um discurso e tanto! Então faça da dúvida das pessoas o combustível da sua vitória. Uma simples amizade, às vezes precisa só de um pouco para virar algo especial. E às vezes a felicidade pode vir acompanhada. O importante é celebrar cada instante. E com certeza eu vou continuar com as minhas bobagens. E principalmente para ela continuar rindo de todas elas. Talvez eu não aprenda a dançar as danças típicas dela. Talvez ela nunca vai entender o espírito de uma festa junina. E com tudo isso a gente aprendeu a valorizar o nosso encontro. Porque era realmente algo difícil de acontecer.